Bom, essa semana eu passei um tempo me dedicando a estudando um discurso muito interessante do Elder Ballard. A questão do discurso é o que realmente importa, né? É dar importância às coisas que realmente importam. Ou como fazer isso. Não lembro exatamente, mas eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem depois. E esse discurso me fez pensar muito sobre como quando a gente é criança, a gente deseja ser bem quisto, né? Bem querido pelo outro. Deseja ser amado pelos nossos pais, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente faz coisas para que isso aconteça. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu gostava muito de fazer as pessoas rirem. E isso me fazia sentir amada. Lendo esse discurso, isso me veio à mente, porque no fim, todas as coisas que a gente faz, a gente está buscando, né, de alguma maneira essa aprovação, de alguma maneira colocando isso na balança de ser amado pelo outro. A gente faz inúmeras coisas na nossa vida. Às vezes a gente aprende truques de mágica, às vezes a gente aprende um idioma, ou talvez aprende a fazer alguma coisa assim de manual mesmo. E isso é natural, isso percorre, eu acredito que todo o espaço do tempo de um ser humano. Porque, por exemplo, quando você é adolescente, você pensa nessa mesma coisa, você faz coisas nessa fase que vão também te. São coisas diferentes da infância, mas são. Ainda assim tem aquele mesmo objetivo de se sentir bem, de buscar e de ser importante. E você ocupa seu tempo com essas coisas. A mesma coisa agora na minha fase adulta. Existem N coisas que talvez eu esteja fazendo, mesmo sem perceber, que são para ter aquele sentimento de aprovação. Talvez até esse vídeo seja a prova disso. O ponto disso tudo é que a gente dedica tempo pra se sentir bem e a gente dedica tempo pra algumas coisas. Mas o ponto é, que coisas são essas que você tá colocando o esforço e também colocando o seu tempo, o seu bem mais precioso, ali? Que coisas são essas que você tem priorizado? Será que essas coisas realmente importam? Porque acredito que um grande medo da minha vida, principalmente em relação a relacionamentos, um medo da minha vida é passar, por exemplo, 6 anos com alguém, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 20 anos com alguém, como foi com os meus pais, 22 anos, juntos, e em um momento isso findar, sabe? Esse é um grande medo meu, assim, de você colocar esforço, colocar energia, colocar tempo e dedicação em uma coisa que, na verdade, não faz sentido. Nesse discurso fica muito claro que uma das coisas que a gente tem que dedicar o nosso tempo é em conseguir se relacionar melhor. E dentro da minha caminhada, né, na minha jornada pessoal, eu vivi essa trajetória da comunicação, né, de você ser mais capaz de se comunicar e como isso impacta diretamente, assim, diretamente o jeito que você é visto, o jeito que você é ouvido, o jeito que as pessoas dão atenção pra você, impacta N maneiras. Uma coisa chave pra mim foi que desenvolver a minha comunicação me fez fazer melhores relacionamentos, não relacionamento amoroso, mas me fez construir melhores relações interpessoais com qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa de qualquer idade. No discurso ele fala que isso é o mais importante, né? De você aprender a se relacionar bem com as pessoas. E a resposta que você deve estar buscando ou pensando qual que é agora dessa grande questão do discurso é justamente a capacidade de se relacionar e se relacionar bem. Mas não só se relacionar de maneira não intencional, mas se relacionar com intencionalidade, com profundidade e também na ordem correta. Agora a gente vai já ver qual é a ordem correta. E quando ele traz essa ordem correta da importância dos relacionamentos, isso me traz muito à mente como que eu tenho distorcido essa ordem de alguma maneira, sabe? Ele fala muito claramente ali, você tem que ter um bom relacionamento com o Senhor, com Deus. Logo depois você coloca a sua família. E por fim, amigos, amigas e colegas e afins. Enfim, né? Pessoas que você vai conhecer na rua, por exemplo. E isso me fez muito ponderar sobre como que tá hoje a minha ordem, assim. O que eu tenho colocado como prioridade no meu tempo? Eu tenho colocado a minha família como prioridade ou não? E isso é muito interessante, né? Quando você para, olha, analisa como que você está vivendo a sua vida e se você está seguindo essa ordem. No meu caso, na minha análise pessoal, foi muito interessante porque eu percebi que eu estava colocando o terceiro lugar em segundo lugar.
Mesmo que no dia a dia não pareça fazer mal algum, com o tempo você vai percebendo que sim, quando você não coloca sua família como prioridade, você vai aos poucos machucando aquilo, você vai perdendo e vai se desconectando. Essa é a grande questão, né, de se relacionar bem. Para você se relacionar bem, você tem que se dedicar. Olha só, se relacionar bem é uma escolha. Tipo, você escolhe isso. É igual a minha própria unha. Eu roo unha desde muitos anos, desde pequena. Depois que eu finalizei o meu relacionamento, eu decidi que eu não seria mais uma mulher com unha pequena. Eu não seria mais uma mulher de unha pequena. Eu seria uma mulher com unhas bonitas. E foi uma decisão para isso aqui acontecer. Eu tive que decidir, é o primeiro passo. A mesma coisa para você ter conexões significativas com as pessoas na ordem correta. Você tem que decidir fazer isso. Quando você decide fazer isso, você sai do pressuposto de que, se eu levar minha vida aqui, minhas relações vão ser boas ou ruins. Boas ou ruins, e mesmo assim, a gente vai ter uma relação, enfim. E aí você parte disso para o pressuposto de que qualquer relação, qualquer mesmo, você precisa ter energia colocada, atenção colocada e fazer coisas intencionalmente para que aquilo se torne melhor. É igual um relacionamento, assim, quando eu vivi o meu relacionamento amoroso pela primeira vez, meu primeiro relacionamento, eu percebi que tudo ali é muito bem calculado para fazer com que as coisas fluam bem, para que o outro se sinta amado, você dá presentes com o propósito de fazer a pessoa se sentir daquele jeito. E é a mesma coisa para qualquer outra relação que você tenha. Você tem que intencionalmente fazer coisas para que você tenha resultados melhores. Porque a gente pensa que não, as coisas boas na vida, elas vão acontecer no fluxo da vida, entendeu? Elas vão acontecer no decorrer, enfim, elas acontecem ao natural. Isso não é verdade. As coisas boas, momentos bons, eles são criados a partir de decisões, a partir de ações também. E é muito interessante sair desse pressuposto, porque quando você tá nesse pensamento de tipo assim, quero que essa relação com essa pessoa seja boa. Então o que eu vou fazer pra isso? Você começa a sair do só, tipo assim, quando você não tá construindo alguma coisa com outra pessoa dentro de uma relação, independente do que seja, você tá pensando sempre no seu próprio lado, né? Tipo assim, o que eu posso fazer pra mim que vai ser interessante, divertido e que vai ser bom pra mim. Só que quando você tá dentro de uma relação com outra pessoa e que você quer que aquela relação melhore ou quer que aquela relação aconteça ou comece, quer conhecer alguém, você muda essa pergunta para como eu posso fazer com que aquela pessoa seja feliz. E isso é muito interessante porque quando você tira o seu protagonismo de cena, você consegue fazer com que relações sejam construídas. Isso é muito interessante. Então a gente já falou que você tem que estar presente. Você tem que, além de estar presente, assim, quando eu falo presente, de você estar 100% ali. Que nem eu tô 100% aqui, mais ou menos. 100% aqui, tô 100% aqui. Não tô mexendo no meu celular. Não tô, sei lá, olhando pro passarinho. Você tem que estar presente com aquela pessoa. Você tem que dar o seu tempo e a atenção para aquela pessoa. Beleza, isso a gente entende. Segundo, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. As coisas elas precisam de uma decisão, elas precisam de uma ação para que elas aconteçam. Para que uma coisa, um resultado diferente aconteça, você precisa dessas duas coisas: decisão e ação. E a minha última pequena dica seria que você se torne curioso em relação a outra pessoa. Que você se torne curioso ao ponto de fazer boas perguntas e também ouvir com atenção. E para finalizar, tem algumas coisas que eu achei interessante dentro do discurso. Ele fala que assim, que uma lição que ele teve com a esposa dele falecida é que na lápide dela estava escrito: as coisas que mais importam são as coisas que duram mais tempo. Isso é interessante porque tá na ordem certa, essa é a ordem certa, né? Deus, família e amigos. São as coisas que mais vão durar, mas elas têm uma ordem de prioridade ainda assim. Nutrir esses relacionamentos importantes é uma escolha, como eu havia falado. A escolha de fazer parte de uma família exige comprometimento, amor, paciência, comunicação
e perdão. E eu quero finalizar o vídeo com essa citação. Mais uma coisa entre as que mais importam é seguir os sussurros do Espírito em nossos relacionamentos mais significativos e em nosso empenho para amar o próximo como a nós mesmos. Isso aqui é de uma finesse. Quando você tá próximo da sua relação com Cristo, você consegue perceber mais os sussurros. Às vezes aquele momento que você sente que você deveria ir visitar uma amiga que você há muito não visita. Às vezes o momento que você sente que deveria fazer um bolo e convidar alguém para sua casa, ou sente que deveria, sabe? Isso é o Espírito Santo. E eu tenho percebido assim muito na minha vida como ele tem influenciado. E ele influencia, mas nós precisamos permitir também. Nossa, foi muito legal. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube em relação a discursos e eu espero que você tenha gostado, que eu gostei bastante de falar aqui. Me senti muito próxima a você e muito próxima a mim. Até a próxima.